Olá, eu sou o Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Neste vídeo nós vamos falar a respeito das 9 mortes de bombeiros nos Estados Unidos. A maior quantidade de mortes após o 11 de setembro. Este incêndio que aconteceu em Charleston, na Carolina do Sul, vitimou 9 bombeiros e a gente vai falar a respeito de por que isso aconteceu, a história minuto a minuto do que aconteceu nesse incêndio e quais foram os problemas de gestão no campo operacional, bem como de gestão na questão relacionada a projeto, aprovação e inspeção de projetos. Fique conosco e nós vamos também comentar a respeito de como a tecnologia, a simulação computacional, facilitou a identificação do crescimento do incêndio e o desenvolvimento deste incêndio. Fique conosco. Antes de iniciarmos o vídeo, só fazendo um disclaimer, por que a gente deve estudar incêndios que são longamente consolidados tecnicamente, são estudados, são periciados e são documentados por entidades de renome por todo o mundo. Esses estudos desses incêndios são a base para o desenvolvimento da própria ciência incêndio, da própria engenharia de incêndio, da própria proteção contra incêndio. Você vai verificar se a proteção contra incêndio funcionou, se a gestão de combate a incêndio dos corpos de bombeiros estão funcionando, se a legislação não precisa ser modificada, se a estratégia de combate efetivamente foi cumprida, se a fiscalização realmente funcionou ou se houve falhas. Aqui no Brasil, a gente vive no país das maravilhas e a gente não tem informação de nada. Tudo é maravilhoso. Todos os incêndios têm o mesmo roteiro, né? Tem o mesmo roteiro, tem a mesma padronagem. E a gente verifica em diversos incêndios, como esse que a gente vai mostrar aqui, que aconteceu em Charleston, as deficiências, as graves deficiências que o Corpo de Bombeiros da região lá possuía. Então, este incêndio escancara o problema do combate a incêndio, da gestão, do comandamento, das estratégias, da fiscalização falha e também uma coisa muito importante, que é o que nós fazemos, que é a simulação computacional para perícia de incêndio, ou seja, isso já aplicado nesse incêndio e em diversos outros incêndios pelo mundo afora. Não só na simulação computacional para você fazer a proteção contra incêndio e diminuir os custos na proteção contra incêndio, para você verificar efetivamente a performance da evolução do incêndio e a performance das proteções contra incêndio ante a este incêndio que é simulado, mas também para verificar a perícia. A simulação computacional pode servir como um grande aliado da perícia, de como pode ter iniciado o incêndio, como ele se propagou, para onde ele se propagou, de que forma ele se propagou, quais foram as temperaturas que se alcançaram nesse incêndio. E nesse especificamente de Charleston, houve 9 mortes. Então é muito importante conhecer a história, o roteiro completo de todos os incêndios para que a gente possa evoluir. Aqui no Brasil, não vou nem comentar, nós vamos fazer vários vídeos a respeito disso, porque eu aprendi com dois oficiais do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Coronel Gil e Coronel Enio. Foram 2 oficiais que sempre me incentivaram e sempre apoiaram o estudo de incêndios. Mas, com toda certeza, esse estudo de incêndios hoje, infelizmente, não é feito, não é divulgado, é com pesar, porque a gente não consegue avaliar nem a legislação de segurança contra incêndio em todos os estados da federação, porque a gente não sabe efetivamente se está funcionando, se não está funcionando, porque ninguém faz, ninguém divulga. Nós vamos fazer aqui no nosso canal, vamos trazer diversos incêndios, nós vamos comentar a respeito desses incêndios para trazer informação de alto nível de engenharia de incêndio para vocês. Vamos ao vídeo. When a 911 call alerts emergency services to a fire in Charleston, it ends up as the deadliest firefighting disaster since 9/11. It's Monday, June 18, 2007,
and an emergency call requests services to a fire in Charleston. Fire crews respond immediately, with the first truck arriving just 3 minutes later. The call leaves 9 firefighters dead. Charleston, South Carolina has a long and proud tradition of firefighting. In 2007, the department had 237 firefighters and 19 companies spread across the city. It's a tight-knit profession, with personnel spending up to 24 hours together on call every 3 days. That Monday, Charleston dispatchers received the first 911 call at 7 minutes past 7 p.m. The caller shouts there's a big fire behind a warehouse in the commercial hub. They urge emergency services to hurry as smoke is pouring out of the building. Moments after the first call, the alarm sounds at Engine Company 11, where the crew are sitting down for dinner. The station is less than a mile from the blaze. The men grab their firefighting gear and head towards 1807 Savannah Highway, Charleston, home to the Sofa Superstore. Engine 11 arrives at the 42,000 square foot furniture store at about 10 past 7 with sirens blaring. The building sits on nearly 2 acres of land, and the crew can see thick smoke pouring from a loaded dock area, a space where store workers are known to take their cigarette breaks. Firefighters get to work immediately, attacking the exterior fire. Assistant Fire Chief Larry Garvin, the highest-ranking officer on the scene, assumes operational command. Donning his protective coat and helmet, he enters the front of the building, along with 2 other firefighters to assess the situation. Garvin is no stranger to the store, having spent an hour just the week prior selecting furniture for a new fire station down the road. According to media reports, Garvin also led a walkthrough of that very building in 2006 to plan how crews would respond to a potential fire there. But Garvin's 2006 plans did not include the potentially hazardous steel truss system which supports the roof over the vast showroom floor area, a construction design that creates concealed spaces overhead where fires can grow without detection. Ominously, this type of design is called Widowmakers by the firefighting fraternity. Garvin initially sees no signs of fire inside the building and concludes that the showroom is safe. But as he opens the double doors connecting to the warehouse, the fire rips them from his hands as it swallows the fresh oxygen. The pull is immense, and Garvin can't shut the door as flames push through the showroom. 4 minutes later, the crew from Ladder 5 are among the first to go inside the building with hoses to try to contain the fire. Engine 16 and 19's crew rush inside soon after with an additional hose line. But the crews have difficulty dousing the rapidly spreading blaze with insufficient water pressure. In publicly released radio transmission recordings, several firefighter crews are heard calling for more water pressure on several occasions. The department's hoses have a smaller diameter than most others, and on top of that, water supply lines are running across the busy Savannah Highway, where cars are continuously hampering the pressure by driving over the hoses. When Fire Chief Rusty Thomas arrives on the scene, he puts on his white chief helmet and takes command, redeploying trucks, coordinating incoming support and monitoring water supplies. However, the city's command system dictates that such tasks be delegated so that the chief's main focus lies on combating the fire. A Sofa store employee, Jonathan Tyrell, is working in a small workroom off the warehouse when he becomes aware of the fire. Tyrell can hear the sirens and knows the only way out is through the warehouse. But when he opens the door, a blazing tower of furniture blocks his escape. This would only be the start of the disaster. Jonathan Tyrell tried calling 911 just before 7:30. His first attempt failed and he tried to call his wife, but that call also failed. Miraculously, the second 911 call went through, even though Tyrell said he'd never been able to get cell phone reception from that spot before. The operator transferred him to a firefighter on the scene, who told him to calm down, hug the floor, and wait. As the thick black smoke enveloped everything around him, Tyrell wondered if he would ever see his wife and daughter again. He banged on tables, cabinets, and metal walls, hoping the noise would signal his location to rescue crews. 5 minutes after his call, a firefighter's axe cut through the wall and pulled him out of the building. Tyrell would be the last person rescued from the Sofa Superstore.
The situation inside the showroom continued to deteriorate, with visibility extremely limited by the thick black smoke and stacked furniture hampering the movement and bearings of firefighters inside. By 7:31 p.m., more than a dozen men had been using their breathing apparatus for at least 18 minutes, leaving them running severely low on air. Radio transmissions painted a bleak picture of the conditions inside, with firefighters heard shouting unintelligibly. One firefighter was anxiously screaming that he had lost connection with his hose, a life-threatening situation inside a building fire, as firefighters know to follow their hoses back to the safety of the truck outside, especially in low visibility conditions. Then, at 7:32, the call comes in that no one wants to hear. Mayday echoes across the radio. A second firefighter communicates his dying wish to the chief directly. Car 1, please tell my wife that I love you. Chief Thomas issues a radio silence so he can communicate with the crew inside. Then another voice is heard from inside uttering the final words of a solemn prayer. In Jesus' name, Amen. 24 minutes into the fire, the chief had no idea who sounded the Mayday call and didn't know how many fighters were still trapped inside. But he did know that the situation inside was dire and possibly fatal. Shortly after, a message came in from dispatch that the engineer of Ladder 5's emergency button had been activated. It was Mike French, but any attempt to reach him by radio proved unsuccessful. Several alarm devices attached to firefighters' air packs were eerily heard echoing in the darkness. These alarms are engineered to be activated when in distress or automatically when a firefighter goes down for longer than 24 seconds. Firefighters frantically started smashing the store's front windows to create exit points for trapped firefighters inside and entry points for firefighters who tried to gain entry into the building to assist. But this action merely fueled the blaze by feeding it more oxygen from outside to continue its vicious rampage. Thick black smoke billowed out from the smashed windows, which indicated that the fire was burning at an extremely high temperature and could potentially lead to a hostile event such as a flashover. Flashovers typically occur when fresh oxygen is introduced to a high-intensity fire within an enclosed space. This reaction leads to the spontaneous combustion of all the combustible materials near the fire. At 7:38 p.m., the chief ordered everyone to evacuate immediately. The crew outside watched helplessly as the flames burned white-hot. Less than 7 minutes later, the showroom's roof collapsed in a thunderous crash. Onlookers said a wave of heat and ash flew over everyone's heads before the fire shot up 30 feet into the sky as the rest of the building collapsed. At that point, the death toll was unknown. The true extent of the tragedy was still unfolding, and the exact number of fatalities would only be discovered much later when rescue teams combed the area. The fire was finally under control by 10 p.m., 3 hours after the first 911 call. The grief-stricken firefighters respectfully saluted as the bodies of their fallen brothers were brought out one by one while the search continued. By 4 a.m., the Broken Fire Department brought out the bodies of the last 2 firefighters. 9 bodies were found in the smoking embers of the showroom floor. Louis Mulkey, Mike Benke, Melvin Champagne, William Hutchinson, Bradford Beatty, James Drayton, Mark Kelsey, Michael French, and Brandon Thompson all died in the line of duty. The men, ranging in age from 27 to 56, were all career firefighters and had more than 130 years of experience among them. At least 9 other firefighters were injured, barely making it out of the building before the collapse. The firefighter's death left the people of Charleston shocked and saddened. It elicited messages of support the world over, including from President George W. Bush, who called the men heroes. He said they demonstrated great skill and courage and that their legacy would continue to inspire all Americans. 4 days later, the brave men received a hero's farewell when thousands gathered to pay their final respects. Fire crews from around the world showed up in their numbers. A motorcade of more than 300 fire engines, ladder trucks, ambulances, and command vehicles drove past the 3 fire stations where the 9 men were based.
But the nation had so many questions. For starters, how did the firefighters lose their lives responding to what was initially believed to be a fire in a dumpster outside a building? The answers would eventually come out in 2008 in the form of reports released by the National Institute for Occupational Safety and Health, the National Institute of Service Technology, and an independent investigation report commissioned by the City of Charleston. Investigators used modeling methods and examined debris and constructions, as well as the contents of the store. They also used photographs, interviews, videos, and over 900 radio transmissions to piece together how the deadly blaze spread. The reports made several findings and highlighted two main factors leading to the devastating fire. Factors relating to the actual building and the property where the blaze occurred and the operations conducted by the Charleston Fire Department. It found that the Sofa Superstore had several high fire risks, which added to the volatility of the situation. The fire could have been prevented if the property had been built and maintained in accordance with state and local codes. It included additions to the structure, mainly constructed out of wood and enclosed by sheet metal. The additions were reportedly constructed without building permits and violated several code requirements. A few examples of this were the open floor plan and the hidden buildup of combustible smoke and gases due to the spaces between the drop ceiling and the roof of the main showroom. The reports say that the fire could have been contained quickly and with minor damage had the store been fitted with a sprinkler system as required by city and state ordinances. Additionally, it may have been less severe if highly combustible materials were not stored close to a smoking area. And firefighters may have been able to find their way out of the inferno if the required exits were maintained correctly. But the City of Charleston and the fire department also had a role to play. The building code violations would have been discovered if the City of Charleston had conducted regular fire inspections and if firefighters had been trained to look out for code violations during pre-fire planning visits. The investigation panel concluded that the department was understaffed and unprepared and used outdated equipment in responding to the fire. It found that the undersized hoses left the crew without the volume of water needed to contain a fire burning in the ceiling overhead. The aggressive firefighting techniques of the Charleston Fire Department also came under scrutiny. The report concluded that the offensive tactics used by the department exposed fire crews to excessive and avoidable risks. The reports, which included a timeline of the events of the evening, found that officials did not assess the situation accurately by not evacuating the crew from the fire sooner. It also noted that Chief Thomas ordered the smashing of the store's front windows when he realized firefighters were trapped in the smoke-covered showroom, an action which resulted in oxygen entering the building, accelerating a flashover which ignited the showroom. But the panels agreed that very few options were available at the time. It said the best way to remove smoke would have been to make a hole in the roof. However, there were not enough firefighters or equipment at the scene to follow protocol. It was initially thought that the men had died due to the collapse of the structure's roof, but the coroner's report found no crushing injuries, concluding that the men died from smoke inhalation and thermal burns. Chief Rusty Thomas told the panel that he accepted responsibility for the loss of life and was sorry that he could not have done something different that night to bring back the 9 firefighters. Thomas retired after the release of the reports. In February 2011, the state of South Carolina ruled that no criminal charges would be filed for prosecution in the Sofa Superstore fire. An independent inquiry found that the issues raised did not warrant a criminal investigation. 4 months later, the Sofa Superstore settled civil claims from the families of the 9 firefighters to the tune of $1.9 million. It also settled with 9 other firefighters who claimed emotional and physical ailments due to the fire. It's believed more than $18 million was paid in settlements involving more than 24 defendants. The Sofa Superstore was never rebuilt. The city bought the 3 acres of land in 2008 and created a park with unique memorial markers for the 9 men at the locations where their bodies were found. Bom, como podemos ver aqui na imagem, a edificação dividida com seu showroom, à esquerda e à direita, East e West,
a parte de carga e descarga ali no meio, e os fundos, o depósito. O ponto onde aconteceu o incêndio, que foi numa área de lixeira, lado externo da edificação, ninguém sabe como é que passou para o lado de dentro da edificação. Aqui a planta mostrando o mesmo desenho, lá no fundo o depósito, o loading dock, que é a área carga e descarga, onde começou o incêndio, o showroom principal e o showroom do lado esquerdo e do lado direito. O incêndio começou do lado de fora, passou para o lado de dentro e se propagou para a área de holding area, que é a área de espera. Eles fizeram um projeto, o dimensionamento em simulação computacional, esse é o tamanho, o volume do prédio, distribuído aí como nós vimos na planta, e também o volume superior, aí, uma malha na parte superior. Esta aqui é a planta também da edificação, com a distribuição do material carga-incêndio, certamente grande material carga-incêndio, loja de móveis, sofá, espuma, plástico, grande velocidade de propagação de chama. Essa sinalização indica a maior probabilidade de ter propagado o incêndio para o showroom principal pelo teto, por isso que o bombeiro não conseguiu visualizar um incêndio quando chegou na área da doca, né? Ele saiu do showroom e não conseguiu visualizar. Então, a área da doca, eles fizeram essa simulação e o bombeiro, quando chegou, ele não conseguia ver o incêndio porque aquelas treliças que haviam sido construídas sem autorização e sem a visualização, sem a inspeção do Corpo de Bombeiros, o forro obstruiu essa visualização. Eles fizeram uma simulação desse movimento, daquele incêndio, passando por aquela abertura, passando por cima dessa área de espera. Então o bombeiro sabia que tinha um incêndio, mas ele não sabia a proporção desse incêndio, porque o incêndio estava num espaço fechado, acima da cabeça dos bombeiros que estavam dentro dessa área. Então o incêndio partia dessa área de descarga, consumiu o teto e passava por cima do teto e foi avançando por cima do teto até a área principal, lá da área de vendas principal. Então aqui eles demonstraram isso nessa simulação. Aqui a mesma coisa, na parte suspensa, vão verificar a simulação da propagação da fumaça nessa parte superior. Então onde começou lá um incêndio, que a gente comentou, vai para a área principal do showroom, a área central, através do teto. E também vem para o lado direito, também, que é o showroom do lado direito. E tomou, isso aqui é a velocidade, está na parte inferior aqui, mostrando quantos segundos isso está acontecendo. A mesma coisa agora neste, mas aí não é, aquele era no teto e esse daqui é a 1,5 metro do piso. O que acontece a 1,5 metro do piso em termos da propagação da fumaça. Então o bombeiro já estava lá dentro certamente e quando ele tentou combater, a fumaça propagou-se por cima do forro e avançou para todo o showroom de uma vez só, sendo prejudicado, inclusive, depois nós vamos ver mais para frente, sendo prejudicado, inclusive, pela abertura das janelas. Vocês lembram que foram abertas as janelas, que o pessoal começou a ficar ali tentando resgatar os combatentes, e aí abriu a janela e prejudicou mais ainda, porque entrou mais oxigênio e acelerou aí o flashover e o incêndio generalizado dentro da edificação. Então aqui a evolução da simulação computacional. Isso está a 1,5 metro, portanto, imaginem, não tem visualização nenhuma, o bombeiro só consegue sair, por isso que eles falaram da mangueira, que perderam o contato com a mangueira, o bombeiro só conseguia sair daí através da linha de mangueira, e onde está sinalizado aí agora em verde é onde começam a quebrar os vidros e você percebe que existe uma grande propagação de fumaça nesta região, que é a parte frontal da edificação. Vai ficar melhor essa visualização quando nós tivermos a questão da temperatura, que é esse aí, ó.
o azul é 20 graus e lá em cima vermelho, né, nessa faixa que está aí à direita, essa graduação toda, é 820 graus no vermelho. Então a simulação, ele vai iniciar no mesmo local, na mesma área de carga e descarga. O incêndio propaga-se para a área de espera e depois ele se propaga pelo forro e vem para a área central, principal, showroom, e depois para a área da direita, o outro showroom, né? Então, o incêndio sempre começando ali. Ele começa a se propagar por cima, apesar que aí está mostrando justamente a 1,5 metro. Então, ele está mostrando no nível de 1,5 metro. Então, toda a temperatura que está aí está no nível de 1,5 metro do piso, onde estão os móveis dispostos e tudo mais ali. Está acelerado 20 vezes esse tempo. E a gente pode ver o aumento da temperatura, o vermelho é 820 graus. Aí você vê que o incêndio ele se propaga de uma maneira muito violenta a partir de um determinado ponto, porque vocês vão ver que ele vai direto para a janela, ou seja, ele propaga diretamente para a janela, porque nesse momento é onde acontece a questão da abertura da janela. Olha lá, a abertura da janela, você vai ter o flashover, passa inclusive para o showroom do lado direito. O incêndio agora ele é controlado pelo material carga-incêndio, porque o incêndio inicia sendo controlado pela ventilação, mas depois que se abriu a ventilação, ele começa a ser controlado pelo material carga-incêndio que está queimando. E é muito plástico, muita espuma, muito material combustível de altíssima velocidade de queima. Aqui é a questão do oxigênio. Então, os bombeiros que estavam aí estavam com cilindros, e certamente era a única forma, né? Nós já vimos aqui que a visibilidade era praticamente zero, e a temperatura altíssima, e a questão do oxigênio. Nós vamos verificar aí a evolução dessa diminuição, né? A 21% de oxigênio, e aqui embaixo a 12%, você não consegue permanecer de jeito nenhum aí, nem alguns segundos. Isso também a 1,5 metro do piso. Vocês vão ver a mesma característica, a questão do incêndio, aí no caso a questão do oxigênio, que vai diminuindo. Então a coloração aí passa de azul e vai chegando em verde, amarelo, até chegar no vermelho, é onde você tem a menor taxa de oxigênio no ambiente. O depósito lá em cima já está no vermelho, e aí nós temos a abertura da janela, e aí praticamente o incêndio consumindo, o incêndio respirando, ou seja, pegando o ar de fora, e agora tudo consumindo pelo material carga-incêndio. Não tem nenhuma condição de sobrevivência aí sem os cilindros, a temperatura extremamente alta, e essa é o resultado aí visto com relação às aberturas que foram para a tentativa de combate a incêndio e resgate dos combatentes. Bom, para eu não esquecer nada, eu fiz alguns apontamentos aqui como resumo de tudo que a gente apresentou. Uma loja de colchões, certamente como nós comentamos, plástico, espuma, tecido, tudo que é uma garantia de taxa de crescimento de incêndio rápida. Uma edificação que aparentemente não havia sistema de deteção, não existia sistema de sprinkler, certamente, e também não existia sistema de controle de fumaça, ou a possibilidade de você fazer aberturas pela parte superior. As aberturas, se tivesse dampers, aberturas, mesmo que sejam manuais, o bombeiro poderia ter subido lá naquele telhado e poderia ter realizado a abertura pela parte superior, diminuindo a temperatura, retirando a fumaça e podendo visualizar onde estavam os combatentes. E o pessoal também poderia ter essa visualização. E a camada de fumaça ficaria acima de um determinado nível que seria ainda adequado para eles poderem se localizar. Então, a falta de deteção, de sprinkler e de controle de fumaça. Isso foi bastante significativo. Logicamente que o erro do projeto com as treliças, criando aquele vão enorme, foi um facilitador, sem os conceitos de compartimentação, porque você viu que passou de um ambiente para outro aí, com muita velocidade, com muita rapidez. Então, falamos da carga incêndio, falta de saída de emergência adequada. Então, o pessoal adentrou e a gente pôde ver aqui que os caminhamentos para você poder acessar
as saídas de emergência aí estavam certamente com muito material carga incêndio, até a vítima que saiu foi resgatada através da abertura por uma das laterais lá. Ele foi resgatado pelo rompimento dessas paredes pelo lado externo, porque não havia outra rota de fuga, ele já saía direto para um depósito, então isso é bastante comprometedor. Quem faz um projeto tem que fazer análise de risco para verificar se todos os ambientes possuem rotas de fugas adequadas. Falta de efetivo e treinamento específico para as inspeções prediais, ou seja, não verificaram adequadamente esse vão específico aí, esse vão. A legislação eu não conheço, mas certamente pelo potencial carga incêndio deveria ter sistema de detecção, sprinkler e controle de fumaça. Volto a reforçar isso. Uso de equipamentos ultrapassados para a época e inclusive até avançados em relação ao Brasil, porque aquele localizador que foi comentado é extremamente importante. Hoje você já tem chips para você localizar os bombeiros dentro das edificações. Uso de dimensões inadequadas, ou seja, se você tem uma taxa de crescimento muito rápida do incêndio, um potencial carga incêndio muito alto, é muita água que você tem que ter. Ou você tem identificação rápida do incêndio, combate rapidamente, retira a fumaça e calor de maneira rápida, isso automatizado, ou você vai ter que ter muita água para você fazer o combate. Lembrando que as mangueiras atravessavam uma rodovia, devia ter um hidrante do outro lado da rodovia, para manter as viaturas abastecidas, e certamente os carros passando por cima não ajudavam em nada, aumentavam mais ainda o desgaste da mangueira e com o prejuízo de poder até romper essas mangueiras. Falta de análise de riscos adequados aí na inspeção. O comandante que chegou, comandante das operações, ele abriu as janelas porque ele estava ouvindo que as pessoas estavam se despedindo, estavam morrendo, não tinham mais esperança nenhuma, não tinham comunicação via rádio, não tinham mais oxigênio, não tinha possivelmente nenhuma, nem estavam mais realizando o combate por conta da temperatura, porque possivelmente, pelo que foi levantado, as roupas também não eram próprias para essas temperaturas. Então o combatente sofreu muito, então todos morreram intoxicados e queimados, né? Então é uma morte terrível. E a abertura dessas janelas, a gente mostrou aqui na simulação, propagou-se, aumentou a velocidade, aí, ou seja, o flashover, e também propagou esse incêndio com maior velocidade. Então, se ele podia fazer alguma coisa, era realizar a abertura pelo teto. Mas ele teria que ter equipamentos e pessoas adequadas, aí, a quantidade adequada para você fazer isso, porque é um serviço muito bruto, muito pesado para você fazer essa abertura. Não é uma coisa muito simples, não. Não é telhado de barro que você vai lá e arrebenta, porque se fosse telhado de barro já estaria para o chão, como aqui no Brasil. Lá não, você tem aí algumas estruturas ali que cederam, logicamente, que seria mais um risco. Colocar bombeiros dentro, ali em cima da edificação, também seria um risco. Se ele não tem nenhuma noção do que está acontecendo dentro do prédio, você não vai assumir a responsabilidade de colocar os bombeiros lá em cima. E se demonstrou numa solução que foi a mais... foi uma não ordem, né? Ou seja, ele não deu essa ordem para fazer subir nessa edificação para fazer a abertura, porque certamente aí ia morrer mais gente ainda, porque depois o teto veio ao chão, né? Então a perícia concluiu que os bombeiros morreram intoxicados e também pelas queimaduras. O comandante aí assumiu toda a responsabilidade, ele saiu depois do comandamento aí, ele se aposentou. A edificação nunca mais foi construída, 18 milhões de dólares na época que foram pagos. Em resumo, quando você não faz a gestão adequada do projeto, da fiscalização, você não tem sistema de proteção adequado, ou seja, você também não fez análise de risco. Se você não faz análise de risco, você não vai ter um bom projeto, não vai ter a instalação adequada para o risco. A edificação possivelmente foi crescendo e aumentando o seu risco, aumentando o potencial carga incêndio. A inspeção não conseguiu visualizar. Inclusive eu tenho uma imagem aqui que nós vamos passar de edificações aqui no Brasil que vão acontecer a mesma coisa. Vamos colocar algumas imagens aqui para vocês no final e vamos fazer alguns comentários a respeito dessas imagens, porque aqui também acontece a mesma coisa. As construtoras aí escondendo tubulações, dutos, passando por dentro de escada, e aí ele põe um gesso acartonado, esconde tudo, e o bombeiro vai lá, faz a vistoria, pega uma RT lá, e a RT resolve o problema. Então, vamos mostrar algumas fotos aí, deve estar aparecendo aí essas imagens aí que eu devo estar colocando depois da edição desse vídeo, de edificações existentes e que certamente
tiveram um projeto e tem a VCB e devem estar funcionando hoje em São Paulo desse jeito. Eles colocam o gesso acartonado encobrindo, né, fechando tudo. Então, e o bombeiro não exige nenhuma inspeção, nenhuma área de inspeção para ele visualizar, pelo menos abrir o forro desses corredores e dentro dessas escadas. Então, mais uma dica para quem vai fazer vistoria aí: tem forro dentro da escada, exija que tenha uma abertura, um alçapão para você visualizar o que tem lá dentro. Com uma lanterninha você consegue visualizar exatamente o que é que eles estão escondendo nesses forros. E isso foi o grande problema nesse incêndio. Então, em resumo, incêndios, históricos de incêndios, perícias, simulações computacionais, que nós estamos habilitados e capacitados para fazer tais simulações, tanto para elaboração de projetos com critérios de performance, também para as perícias, para a gente verificar o que aconteceu. O histórico, a história de incêndios sempre facilita, sempre ajuda a desenvolver a engenharia de incêndio. Fique conosco, Universidade do Fogo, sempre falando a verdade a respeito de engenharia de incêndio.